Ela pensou que uma tigela de sopa salvaria uma vida. Em vez disso, assinou sua sentença de morte. Magnolia Sterling estava nos degraus de mármore da mansão de seu pai, observando a fumaça subir das colinas distantes. O vestido de seda que ela usava custava mais do que a maioria das famílias ganhava em um ano, mas suas mãos tremiam enquanto segurava uma simples tigela de madeira cheia de caldo quente. Do outro lado do amplo pátio, um homem jazia caído junto à fonte de pedra, sua pele escura marcada por feridas recentes, respirando de forma rasa e desesperada. Ela o tinha encontrado ali ao amanhecer, desmaiado e sangrando, suas roupas de couro o identificando como pertencente a uma das tribos nativas que seu pai passava os dias amaldiçoando. Todo instinto lhe dizia para chamar os peões do rancho e fazê-lo sair antes que Clayton Sterling descobrisse aquele intruso em suas preciosas terras. Mas algo nos olhos do estranho, um lampejo de humanidade por trás da dor, a fez hesitar. A mansão ao redor representava tudo o que seu pai havia construído através de décadas de expansão e conquista. Sala após sala de móveis importados, lustres de cristal e pinturas a óleo que retratavam um mundo que ela nunca tinha visto. Ainda assim, ali, naquele momento, todo aquele luxo parecia vazio comparado ao simples ato de oferecer comida a alguém que precisava. Magnolia se ajoelhou ao lado do homem ferido, seu vestido se espalhando na poeira apesar da voz de sua mãe ecoando em sua memória sobre comportamento adequado. Os olhos do estranho se abriram lentamente, focando seu rosto com uma mistura de surpresa e cansaço. Quando ela estendeu a tigela em sua direção, suas mãos calejadas tremeram ao aceitá-la. Ele bebeu profundamente, e por um momento, o alívio atravessou seus traços. Mas quando devolveu a tigela vazia a ela, sua expressão mudou para algo que ela não conseguiu decifrar. Gratidão misturada com algo que quase parecia piedade. Você não sabe o que fez, sussurrou. Sua voz mal audível sobre o vento da manhã. Antes que Magnolia pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de cascos se aproximando ecoou pelo pátio. A voz de seu pai retumbou de algum lugar próximo aos estábulos, ficando mais próxima a cada segundo. O estranho lutou para se levantar, seus movimentos urgentes apesar dos ferimentos. Eles virão por você agora, disse, recuando em direção à linha de árvores que delimitava a propriedade. Por causa do que você me mostrou, eles virão. Os cascos soaram mais alto, e Magnolia percebeu, com pavor crescente, que seu pai descobriria o que ela havia feito. Mas foram as últimas palavras do estranho, ditas pouco antes de desaparecer nas sombras, que gelaram seu sangue. Diga ao seu pai que Ayana, do povo do Rio do Vento, lembra desta bondade, e diga a ele que 200 de meus irmãos lembram de sua crueldade. As botas de Clayton Sterling golpearam os degraus de mármore como marteladas enquanto ele avançava em direção à filha. Seu rosto marcado pelo tempo, esculpido por anos de expansão implacável pelo território, se contorceu de fúria ao ver a tigela vazia nas mãos de Magnolia. As esporas de prata nas botas tilintavam a cada passo agressivo, um som que precedera a violência mais vezes do que ela podia contar. O que é isso? Sua voz cortou o ar da manhã como uma lâmina. A garganta de Magnolia secou. Seu pai estava à sua frente agora, todos os seus quase 2 metros irradiando a raiva controlada que fazia homens adultos fugirem de sua presença. O tecido caro de seu casaco não escondia o predador por baixo. O homem que havia construído um império tomando o que outros reivindicavam como seu. Eu estava alimentando os cavalos, conseguiu dizer, a mentira com gosto amargo em sua língua. Os olhos de Clayton se estreitaram enquanto examinava o pátio. Seu olhar repousou sobre as manchas onde o sangue de Ayana havia manchado a pedra, já secando ao sol. Quando olhou novamente para a filha, algo frio e calculista substituíra a raiva inicial. Cavalos não sangram, disse baixinho, ajoelhando-se para tocar as manchas escuras. Quando se levantou, seus dedos saíram vermelhos. Diga-me o que aconteceu aqui, Magnolia. E diga a verdade. O peso do olhar dele a fez sentir-se criança novamente, pega roubando doces da cozinha. Mas isso era diferente. Isso era perigoso. Ela podia ver isso na forma como a mão dele repousava casualmente sobre a empunhadura da pistola. Na tensão de sua mandíbula, significava que alguém pagaria um preço. Havia um homem, sussurrou. Ele estava ferido, talvez morrendo. Dei a ele um pouco de caldo da cozinha. O rosto de Clayton ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. A transformação era aterrorizante de se ver. Por um momento, ele não disse nada, apenas ficou lá processando o que ela havia contado.
Quando finalmente falou, sua voz mal passou de um sussurro. Descreva-o. As mãos de Magnólia tremeram ao se lembrar do rosto de Ayana, as maçãs do rosto altas, o trabalho de miçangas intricadas nas roupas rasgadas, o modo como seus olhos escuros continham tanto gratidão quanto aviso. Ele era um dos nativos das tribos do norte. Acho que ele disse que se chamava Ayana. A cor desapareceu completamente do rosto de Clayton. Ele deu um passo para trás, a mão movendo-se instintivamente para a arma. Ao redor do pátio, os peões que realizavam suas tarefas matinais pararam de repente, percebendo a mudança no comportamento do chefe. Ayana, repetiu Clayton, o nome saindo como uma maldição. Doce Mãe de Deus, Magnólia, você tem ideia do que fez? Antes que ela pudesse responder, um som percorreu o vale, fazendo todas as pessoas na propriedade congelarem. Começou baixo e distante, como o trovão no horizonte. Mas à medida que se aproximava, tornou-se inconfundível, o ritmo ensurdecedor de dezenas de cavalos galopando a toda velocidade. Os cascos trovejaram mais alto, e o rosto de Clayton transformou-se em algo que Magnólia nunca tinha visto antes. Puro, absoluto medo. Este era o homem que encarara invasores de terras e ladrões de gado sem hesitar, que construíra sua fortuna intimidando qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas agora suas mãos tremiam enquanto segurava os ombros dela. Entre, ordenou, a voz quebrando. Tranque as portas. Não saia por nada que ouvir. Pai, o que está acontecendo? Magnólia tentou se afastar, mas seu aperto se intensificou. O que está acontecendo é que você acabou de alimentar o único homem neste território que tem mais motivos para me odiar do que qualquer outro vivo. Os olhos de Clayton se voltaram para o som que se aproximava. Ayana não é apenas um guerreiro, Magnólia. Ele é filho do chefe Takakota. E há 3 meses, ele se conteve, mas o dano já estava feito. As peças se encaixaram na mente de Magnólia como um quebra-cabeça que ela nunca quis resolver. Os recortes de jornal que ela vira o pai queimando em seu escritório. As conversas sussurradas entre ele e seu capataz, que cessavam sempre que ela entrava na sala. A forma como ele começara a contratar mais homens armados para patrulhar a propriedade. O que você fez há 3 meses? Sussurrou. Clayton soltou os ombros dela e virou-se para o portão principal, onde uma nuvem de poeira já era visível no horizonte. Fiz o que precisava para proteger nossa terra, disse, mas sua voz não carregava convicção. O povo do chefe Dakota estava acampado perto do rio que atravessa nossa propriedade. Alegaram que era terra sagrada, disseram que seus ancestrais estavam enterrados ali. Os cascos estavam agora tão próximos que era possível distinguir os cavalos individualmente. Magnólia contou pelo menos 20, talvez 30 cavaleiros se aproximando. Mas Clayton ainda não havia terminado sua confissão. Eles não vão embora, continuou, a voz mal audível sobre o trovão que se aproximava. Então eu contratei homens da cidade, homens profissionais. Dissemos a eles para limpar o acampamento enquanto os guerreiros estavam caçando. O estômago de Magnólia revirou. Pai, não. Havia mulheres lá, crianças. Pensávamos que eles apenas se dispersariam, encontrariam outro lugar para ir. As mãos de Clayton agora tremiam abertamente, mas alguns deles reagiram. E quando Ayana voltou com o grupo de caça e descobriu o que aconteceu, ele não precisou terminar. O horror se desenhou na imaginação de Magnólia, um filho retornando para encontrar sua família morta, seu território sagrado profanado, seu mundo destruído pelo homem que agora tremia na soleira de sua própria porta. O som dos cavalos chegou ao portão principal, e através da neblina da manhã, Magnólia pôde vê-los claramente. Não eram 30 cavaleiros, mas dezenas a mais. Eles permaneciam imóveis em seus cavalos, formando um semicírculo que se estendia de uma ponta à outra da propriedade. Pintura de guerra riscava seus rostos, e as armas reluziam ao sol da manhã. No centro do grupo, montando um enorme garanhão negro, estava Ayana. Mesmo à distância, Magnólia podia ver que seus ferimentos haviam sido tratados, que ele permanecia ereto e orgulhoso apesar da dor que devia sentir. Em suas mãos, segurava uma longa lança decorada com penas que dançavam ao vento. Quantos? Clayton sussurrou para si mesmo, tentando contar os cavaleiros reunidos. Mas Magnólia já havia contado, exatamente como Ayana prometera. Havia exatamente 200 guerreiros cercando a mansão de seu pai, e cada um deles olhava diretamente para ela. Um silêncio caiu sobre o vale,
mais aterrorizante do que qualquer grito de guerra poderia ser. 200 guerreiros sentados imóveis em seus cavalos, olhos fixos na mansão como predadores estudando a presa. O único som era o vento passando pelas árvores de algodão e os relinchos nervosos dos cavalos. Ayanna ergueu a lança acima da cabeça, e todos os guerreiros atrás dele fizeram o mesmo. A visão daquelas armas reluzentes captando a luz da manhã fez Clayton recuar cambaleando em direção à casa, puxando Magnólia com ele. Para dentro, agora, ele sussurrou. Mas a filha fincou os pés firmemente nos degraus de mármore. Não, disse, a voz mais firme do que se sentia. Isso é por causa do que eu fiz. Preciso enfrentar. Os peões do rancho de Clayton surgiram das casas e dos estábulos, rifles em mãos. Mas pareciam lamentavelmente em menor número. 15 homens contra 200. Até os mais corajosos pareciam entender a futilidade da situação. Ayanna empurrou seu garanhão para frente, separando-se do grupo. À medida que se aproximava, Magnólia pôde ver que alguém havia limpado e bandageado seus ferimentos, e pintura de guerra fresca adornava agora seu rosto em padrões que ela não reconhecia. Mas seus olhos permaneciam os mesmos, inteligentes, doloridos e agora cheios de algo que parecia resignação. Ele parou seu cavalo a 6 metros dos degraus da mansão e falou, a voz clara atravessando o pátio. Clayton Sterling, chamou. Você sabe por que vim. Clayton colocou-se à frente da filha, finalmente sacando sua pistola. O gesto parecia quase cômico dadas as circunstâncias. O que quer, Ayanna? O olhar do guerreiro mudou para Magnólia, e por um instante sua expressão suavizou. Sua filha me mostrou bondade quando eu estava morrendo, disse. Ela me deu comida e água sem saber quem eu era ou o que representava. Por isso, ofereço a você uma escolha. Clayton apertou mais firme a arma. Que escolha? Ayanna gesticulou para os guerreiros reunidos atrás dele. Cada um desses homens perdeu familiares no massacre que você ordenou. Mães, esposas, crianças, eles cavalgaram 3 dias sem descanso para estar aqui, buscando a justiça que sua lei jamais proporcionará. O sangue de Magnólia esvaiu-se de seu rosto. Conforme o peso total dos crimes de seu pai se tornava claro, ela olhou para os rostos dos guerreiros, vendo dor e raiva gravadas em traços que deveriam mostrar paz. A escolha é esta, continuou Ayanna. Você pode enfrentar o julgamento do meu povo pelo que fez. Ou, ele fez uma pausa, os olhos voltando-se para Magnólia. Sua filha pode vir conosco voluntariamente para viver entre nosso povo e aprender nossos modos, para compreender o que foi destruído por sua ganância. A pistola de Clayton vacilou na mão. Você quer levar minha filha como refém? Não como refém, respondeu Ayanna. Professora, estudante, ponte entre nossos mundos. Ela estaria segura, honrada, tratada como família. Mas aprenderia o custo do que aconteceu junto ao rio. Se você fosse Magnólia, o que faria? Permanecer e assistir seu pai enfrentar justiça brutal por seus crimes ou sacrificar sua vida privilegiada para salvá-lo e aprender com o povo que ele destruiu? Magnólia deu um passo à frente antes que o pai pudesse detê-la. A seda de seu vestido sussurrou contra o mármore enquanto descia os degraus, cada passo ecoando no silêncio mortal. Atrás dela, a voz de Clayton quebrou-se enquanto chamava seu nome. Mas ela não se virou. Eu vou, disse, a voz firme apesar do terror correndo em suas veias. Mas tenho condições. Um murmúrio percorreu os guerreiros reunidos, e Ayanna inclinou levemente a cabeça, estudando-a com aqueles olhos escuros que a assombravam desde o primeiro encontro. Você não está em posição de fazer exigências, chamou um dos guerreiros, seu cavalo impaciente sob ele. Mas Ayanna ergueu a mão pedindo silêncio. Fale, disse simplesmente. O coração de Magnólia batia contra as costelas, mas ela se forçou a encontrar seu olhar. Meu pai vive ileso. Você me leva, e deixa que ele enfrente a justiça que os tribunais territoriais decidirem, não a justiça da guerra. Magnólia, não, a voz de Clayton quebrou-se completamente. Não vou deixar você se sacrificar pelos meus erros. Ela então olhou para ele. Este homem que construiu um império sobre os ossos dos sonhos alheios. Seu rosto estava coberto de lágrimas que ela nunca o tinha visto derramar. Pela primeira vez na vida, ele parecia o que realmente era, um velho quebrado, finalmente forçado a confrontar as consequências de suas escolhas. Não é sacrifício, pai, disse baixinho. É justiça,
a que você deveria ter buscado antes de ordenar a morte de inocentes. Ayana desmontou do garanhão e caminhou até ela, parando próximo o suficiente para que ela visse o intricado trabalho em miçangas de seu colete de couro, os padrões que falavam de uma arte que seu mundo tentou destruir. Quando falou, sua voz era baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você entende o que está escolhendo? O modo de vida do meu povo não é a mansão de seu pai. Não há seda, cristal, nem servos para atender suas necessidades. Há apenas a terra, as estações e os laços entre pessoas que aprenderam a sobreviver juntas. Magnolia assentiu, embora a garganta estivesse apertada pelas lágrimas contidas. Eu entendo, mas também entendo que minha vida confortável foi construída sobre os túmulos da sua família. Talvez seja a hora de eu aprender o que isso realmente significa. Algo mudou na expressão de Ayana. Surpresa, talvez, ou um respeito relutante. Ele recuou e se dirigiu aos guerreiros reunidos em uma língua que ela não reconhecia. A resposta foi imediata e intensa. Vozes se ergueram, parecendo discutir ou debater. Depois de alguns minutos, Ayana voltou-se para ela. Meus irmãos não estão todos convencidos de que sua oferta é pagamento suficiente pelo que nos foi tirado. Alguns acreditam que só sangue pode responder por sangue. Clayton se aproximara durante a troca, a pistola agora pendendo frouxamente ao lado do corpo. Então tome meu sangue, disse ele, a voz firme, porém determinada. Eu dei as ordens. Eu sou quem deve pagar. Pai, não. Magnolia girou para encará-lo. Esta é minha escolha e minha dívida para pagar, respondeu, encontrando os olhos dela com algo que poderia ser orgulho. Pela primeira vez na minha vida, filha, deixe-me fazer algo digno da mulher que você se tornou. A tensão no pátio se estendeu como um arco prestes a disparar. 200 guerreiros sentados imóveis em seus cavalos, armas em punho, enquanto pai e filha se enfrentavam através de um abismo de anos e escolhas. Ao longe, nuvens de tempestade se acumulavam no horizonte, prometendo chuva que lavaria o sangue das pedras, de uma forma ou de outra. Ayana observava a troca com a paciência de quem aprendeu que algumas decisões não podem ser apressadas. Mas o que nenhum deles sabia era que um cavaleiro solitário se aproximava do leste, trazendo notícias que mudariam tudo o que eles pensavam saber sobre justiça, vingança e o preço da misericórdia. O som de um cavalo galopando rompeu o impasse tenso como trovão rasgando o céu. Todos os olhos se voltaram para Crista Leste, onde um cavaleiro se aproximava a toda velocidade. Seu cavalo estava suado e com espuma. Mesmo à distância, Magnolia pôde perceber que não se tratava de um mensageiro comum. O jeito como cavalgava transmitia urgência desesperada. Os guerreiros de Ayana se moveram inquietos, mãos indo para as armas à medida que o desconhecido se aproximava. Mas o próprio Ayana permaneceu imóvel, os olhos fixos na figura que se aproximava com uma expressão de reconhecimento. O cavaleiro era jovem, talvez não mais que 17 anos, com as mesmas maçãs do rosto altas e pele escura dos guerreiros que cercavam a mansão. Seu cavalo tropeçou ao alcançar o círculo externo do grupo, e ele quase caiu da sela na pressa de alcançar Ayana. Falava rapidamente em sua língua nativa, as palavras se atropelando em pânico mal contido. Enquanto falava, o rosto de Ayana se transformou da compostura estoica para algo que parecia choque, depois horror crescente. Clayton se aproximou da filha, sentindo que qualquer notícia que o jovem mensageiro trouxesse mudaria a dinâmica da situação. O que ele está dizendo? Sussurrou. Magnolia balançou a cabeça, mas conseguia ler a linguagem corporal o suficiente. O jovem continuava apontando para o norte, gestos ficando mais frenéticos a cada instante. Alguns guerreiros começaram a conversar entre si, as vozes subindo em algo que parecia alarme. Ayana levantou a mão pedindo silêncio, depois voltou-se para Clayton e Magnolia. Quando falou, sua voz carregava um peso que não existia momentos antes. Houve outro ataque, disse, as palavras caindo como pedras em água parada. Um assentamento a 32 quilômetros ao norte daqui. Mulheres e crianças, todos mortos. O rosto de Clayton ficou branco. Isso é impossível. Não dei tais ordens. Não contratei nenhum homem desde então. Não os seus homens, interrompeu Ayana, os olhos ardendo com fúria renovada. Homens brancos, sim, mas vestiam o uniforme dos soldados territoriais. Carregavam a bandeira do seu governo. A implicação atingiu Magnolia como um golpe físico.
Se as forças territoriais estavam conduzindo sua própria campanha contra os povos nativos, então o crime de seu pai era apenas uma pequena parte de um padrão muito maior de violência. Os guerreiros que vieram buscar justiça por um massacre agora encaravam a realidade de que outros estavam acontecendo mesmo enquanto permaneciam ali. Meu irmão mais novo estava nesse assentamento, continuou Ayana, a voz firme, mãos cerradas em punhos. Ele estava visitando a família de sua esposa, aprendendo a ser pai. Fez uma pausa e, ao falar novamente, cada palavra era precisa e cortante. O mensageiro diz que o encontraram protegendo as crianças. Atiraram nele 17 vezes. O jovem mensageiro falou novamente, agora mais urgentemente, e Magnólia viu vários guerreiros começando a desviar seus cavalos da mansão. O que ele está dizendo agora? Perguntou, embora temesse a resposta. Os olhos de Ayana encontraram os dela, e ela viu neles uma dor tão profunda que parecia não ter fundo. Os soldados estão se movendo para o sul, em direção aos acampamentos de inverno, onde nossos anciãos e enfermos se refugiam quando o tempo fica frio. A matemática era simples e terrível. 200 guerreiros estavam ali, buscando justiça pelo crime de um homem, enquanto seu povo mais vulnerável enfrentava a aniquilação por um inimigo que não podiam combater. Você precisa ir, disse Magnólia, baixinho. Você precisa salvá-los. Sim, respondeu Ayana. Mas primeiro, terminamos o que viemos fazer aqui. Ayana voltou-se para seus guerreiros e falou em sua língua. Suas palavras eram afiadas e autoritárias. A resposta foi imediata. Um debate acalorado irrompeu entre os cavaleiros reunidos. Vozes se elevaram em argumentos que não precisavam de tradução. Alguns apontaram para o norte, outros gesticularam furiosamente para Clayton, e outros olharam para Magnólia com expressões que ela não conseguia decifrar. O jovem mensageiro falou novamente, mais urgentemente, e vários guerreiros se separaram do grupo, direcionando seus cavalos para a trilha do norte. Ayana os deixou ir sem protestar, mas cerrando o maxilar ao vê-los desaparecer sobre a crista. O tempo está se esgotando, disse, voltando-se para a família Sterling. Cada momento que demoramos aqui é mais um momento em que nosso povo morre. Clayton avançou, pistola agora engatilhada, mas mãos trêmulas. Então vá salvar seu povo. Considere minha dívida adiada. Adiada? O riso de Ayana foi amargo como o vento de inverno. Você acha que a justiça pode ser adiada como uma reunião de negócios? Que os mortos podem esperar pela sua conveniência? Não, respondeu Clayton, a voz agora mais firme. Acho que um homem que tem a chance de salvar vidas deve fazê-lo, mesmo que isso signifique deixar um culpado livre por enquanto. Magnólia observou a troca com compreensão crescente. Seu pai não tentava escapar da justiça. Ele oferecia-se a viver com o peso de seus crimes não resolvidos, sabendo que o povo de Ayana precisava de seus guerreiros mais do que precisava de seu sangue. Mas Ayana ainda não tinha terminado. Ele retirou de uma bolsa de couro em seu cinto algo que fez Clayton recuar involuntariamente. Era um colar feito de pequenos ossos e miçangas. Claramente obra de mãos cuidadosas e amorosas. Isso pertencia à minha irmã, disse Ayana, segurando-o de modo que a luz da manhã iluminasse os padrões intrincados. Ela tinha 8 anos quando seus homens contratados encontraram nosso acampamento. Estava fazendo isso para sua boneca quando a mataram. As palavras atingiram Magnólia como golpes físicos. Ela havia imaginado as vítimas dos crimes de seu pai como figuras abstratas, vítimas sem nome de sua ganância. Mas esse colar as tornava reais. Uma garotinha de dedos ágeis e sonhos artísticos, apagada pela vida por causa de um cordeiro que nunca amara Clayton da mesma forma que ela amava sua família. Carrego isso comigo desde que a enterrei, continuou Ayana, esperando a oportunidade de colocá-lo no pescoço do homem responsável por sua morte. Ele se aproximou de Clayton. O colar estendeu-se entre eles como uma ponte entre dois mundos. Mas sua filha me mostrou algo que eu havia esquecido. Ela me mostrou que a misericórdia existe, mesmo nos filhos de monstros. A respiração de Clayton vinha em curtos suspiros enquanto ele encarava os pequenos ossos. O que você quer de mim? Quero que você use isto, disse Ayana simplesmente. Todos os dias, pelo resto da sua vida, quero que sinta o peso desses ossos contra seu peito quando acordar, quando comer suas refeições finas, quando contar seu dinheiro. Quero que se lembre de que cada luxo que você desfruta foi pago com a vida de uma menina de 8 anos que nunca crescerá. O pátio caiu em silêncio,
exceto pelo vento e o trovão distante de mais guerreiros se dirigindo para o norte. Clayton estendeu a mão trêmula e pegou o colar, os dedos fechando-se em torno dos pequenos ossos. E se eu recusar? Sussurrou. Os olhos de Ayanna moveram-se para Magnólia. Depois voltaram para o pai dela. Então a bondade de sua filha terá sido desperdiçada, e eu o caçarei depois de salvar meu povo. Mas se você usá-lo, ele fez uma pausa, se você usá-lo e realmente compreender o que significa, então talvez algo de bom possa surgir de toda essa morte. Clayton levantou o colar sobre a cabeça com mãos que tremiam como folhas de outono. Quando o osso repousou contra seu peito, Magnólia viu algo se quebrar dentro dele. Alguma última vestígio do homem orgulhoso e implacável que havia construído um império sem contar o custo. Mais guerreiros partiam agora, a urgência da crise no norte os puxando para longe de sua busca por justiça pessoal. Mas Ayanna permaneceu, observando Clayton Sterling se transformar em algo menor, mais humano, mais quebrado do que jamais havia sido. Isso será suficiente? Perguntou Magnólia, a voz mal acima de um sussurro. Ayanna olhou para Clayton Sterling. Aquele homem quebrado, usando os ossos de uma criança assassinada, e algo antigo e cansado parecia se estabelecer em seus olhos. Ao redor, mais guerreiros continuaram seu êxodo para o norte até que menos de 30 permaneceram no pátio. Terá de ser suficiente, disse Ayanna, finalmente. Porque justiça adiada para os vivos é melhor do que justiça que chega tarde demais para os mortos. Ele montou seu garanhão com graça fluida, apesar dos ferimentos. E olhou para Magnólia uma última vez. Você salvou mais do que minha vida quando me deu aquela tigela de sopa, disse. Você me lembrou que o ódio é um fogo que queima mais quem o carrega por mais tempo. Clayton tocou o colar em seu pescoço, os dedos percorrendo os pequenos ossos com algo que poderia ter sido reverência. E agora, o que acontece? Perguntou. Agora você vive com o que fez, respondeu Ayanna. Cada amanhecer, cada refeição, cada noite confortável em sua mansão, você se lembrará dela. Lembrará de todos eles. E talvez, ele fez uma pausa, estudando o homem à sua frente, talvez encontre uma forma de fazer com que suas mortes signifiquem algo mais do que apenas seu lucro. Os guerreiros restantes estavam inquietos, seus cavalos dançando impacientemente para se juntar aos irmãos, correndo para os acampamentos de inverno. Ayanna ergueu a lança uma última vez, mas não era um gesto de ameaça. Era uma saudação a algo que nenhum dos lados compreendia totalmente, mas ambos reconheciam como necessário. Se nossos caminhos se cruzarem novamente, Clayton Sterling, não será com raiva, disse Ayanna. Mas será com a verdade. Os ossos ao seu redor cuidarão disso. Com isso, ele virou o cavalo para o norte e galopou, seus guerreiros restantes seguindo em um trovejar de cascos que gradualmente desapareceu à distância. Em minutos, a mansão Sterling permaneceu vazia de tudo, exceto pelo vento, a poeira sentando e o peso do que havia ocorrido. Pai e filha ficaram em silêncio por muito tempo, observando os últimos vestígios do grupo de guerra desaparecerem no horizonte. Quando Clayton finalmente falou, sua voz mal era reconhecível. Não sei como viver com isso, sussurrou, a mão movendo-se inconscientemente para o colar. Magnólia segurou seu braço, sentindo quanto ele parecia menor agora, quanto de sua presença imponente havia desmoronado. Vamos descobrir juntos, disse. Um dia de cada vez. Clayton Sterling nunca retirou o colar pelo resto da vida. Ele o usou por baixo das camisas, junto à pele, sentindo aqueles pequenos ossos a cada respiração. O império que havia construído através da violência e da ganância transformou-se lentamente em outra coisa. Uma rede de escolas e clínicas médicas que atendiam tanto colonos brancos quanto povos nativos, sem distinção. Magnólia nunca se casou, escolhendo dedicar sua vida a construir pontes entre os mundos que seu pai tentará manter separados. Ela aprendeu a língua de Ayanna, estudou os costumes de seu povo e gastou sua herança criando lugares seguros onde crianças de todas as origens podiam aprender juntas. Ayanna sobreviveu à campanha do norte, salvando a maior parte de seu povo dos soldados territoriais que planejavam sua destruição. Ele nunca esqueceu a jovem que mostrará bondade a um inimigo moribundo. E anos depois, quando as guerras finalmente terminaram, ele visitaria as escolas que levavam seu nome e contaria às crianças como uma simples tigela de sopa mudou o curso da história. A mansão Sterling ainda existia décadas depois. Não mais um monumento à conquista de um homem, mas um símbolo do que é possível quando as pessoas escolhem misericórdia em vez de vingança, compreensão em vez de ódio.
Às vezes, os menores atos de bondade ecoam por mais tempo no tempo, crescendo de sussurros para trovões que remodelam o mundo.